Olá! No vídeo de hoje vamos falar dos cuidados no cultivo da planta alamanda e da sua forma de propagação. A alamanda blanchette, também conhecida como alamanda roxa, alamanda rosa ou viúva alegre. Essa planta, ela tem flores maravilhosas, né? E ela é nativa do Brasil. Essa planta, ela pertence à família Apocynaceae. Por ter muitas flores bonitas, é considerada uma planta, né, ornamental. E é muito popular, né? Porque é cultivada em todo o mundo por suas flores, que são deslumbrantes, né? E essa planta, ela é uma espécie de trepadeira. Então vamos falar de algumas informações sobre essa planta. Bom, como eu acabei de falar, ela é considerada uma trepadeira, né? Um pequeno arbusto que é todo florido. Então essa planta pode ser tipo de crescimento dela, né? É em formato de cascata, né? Que ela cresce, mas os ramos ali, aquelas galhos onde nascem as flores, eles ficam, né? Como cascata, ficam pendentes. E ela pode ser também conduzida, né? Em cercas, enfim, ou mesmo plantada sozinha ali no jardim. É uma planta maravilhosa. E essa alamanda, né? Blanchette, alamanda vinho, né? Essa que eu cultivo é a cor vinho. Ela atinge mais ou menos até uns 3 metros de altura, né? Isso vai depender muito do ambiente onde ela tá. Se ela se adaptar bem, ela pode até crescer mais. E a cor da flor pode variar. Pode ser rosa, roxo, amarelo ou creme, né? Isso vai depender da variedade. Enfim, são todas muito lindas. Gostaria de terem todas as cores no meu jardim. Mas, por enquanto, tenho somente na cor vinho, que já tá, né? Já traz uma beleza maravilhosa no meu jardim. Muitos beija-flores, muitas abelhinhas, né? E essa flor, ela tem o formato de um sino, né? Uma flor grande em formato de um sino. E a época da floração da alamanda é primavera e verão. Mas, assim, pelo tempo que eu cultivo, já há uns 5 a 6 anos que eu a tenho, ela praticamente floresce o ano inteiro. É uma planta que, para quem gosta de planta assim, que produz muitas flores, a alamanda é ideal. Então, sempre que a gente passa ali pelo jardim, tem muitas e muitas flores. E essa planta é uma planta de sol pleno. Para que é uma planta para ficar lá no jardim, né? Que não tem preocupação em cobrir ela, ou plantar ela ali debaixo da copa de outras árvores, né? A alamanda pode ser plantada ali livremente no jardim, sozinha, porque ela prefere o sol pleno, é uma planta de sol pleno. Eu cultivo aqui no jardim, é sol pleno, sol o dia todo, e ela está sempre bonita, sempre maravilhosa. Mas também pode ser cultivada na sombra parcial. Pode ser cultivada no vaso, né? Ou diretamente plantada no solo. E no caso dela ser plantada no vaso, esse solo precisa ser fértil, né, e bem drenado para não encharcar, para não manter a água ali, nem a água escoar embora. E a rega pode ser moderada, porque essa planta ela não necessita tanto assim de rega, né? Uma planta que ela resiste mais tempo sem ser regada. Se você esquecer alguns dias, ela não vai morrer, murchar, né? Como no caso de outras plantas, que se às vezes a gente passar um dia sem regar, ela já fica murcha, né, feia, pode até a gente perder a planta. E como eu falei, as partes dessa planta são tóxicas, né? Se caso for ingerida, né? É uma planta muito bonita, mas ela é tóxica, né? Se caso for ingerida tanto pelo ser humano quanto pelos animais. Então a gente tem que tomar, né, esse cuidado aí. E além disso, né, a alamanda blanchette, ela é uma planta muito fácil de cuidar, né? O seu cultivo é muito fácil. Mas vamos falar de umas dicas, né, básicas para que a nossa planta fique sempre linda. Bom, como eu falei, a gente tem que plantar ela com solo bem drenado, né? Caso de plantar no vaso,
onde ela vai receber sol pleno ou sombra parcial. É claro que quando a gente planta ela, né, a gente faz uma muda, enfim, a muda tá novinha, a gente vai levando ela para o sol aos poucos até ela acostumar. Se a gente tirar uma planta que está na sombra e pôr ela no sol, de repente ela vai queimar as folhas, né? Pode até queimar ali o caule, porque ela está bem nova ainda. Então a rega regular, deixando o solo secar, né, entre as regas. E eu vou falar de uma coisa que é importante. Já que nós estamos falando de um arbusto, né, de uma planta que é trepadeira, então se ela está plantada rente a uma cerca, enfim, rente a um muro, ou igual no caso da minha, ela tá plantada ali e conforme ela foi crescendo, eu percebi que aqueles galhos eles vai enchendo ali, né? Fica como se fosse uma touceira em cima, né? O caule é lenhoso, ela cresce, mas lá em cima fica aquela touceira e ela fica pesada. Então eu tive que colocar ali junto dela uma estaca de madeira, né? Estaca de cerca para manter ela de pé, porque senão ela teria caído e ter quebrado, né? Principalmente quando chove, as folhas ficam molhadas, elas ficam pendentes, aqueles ramos com as flores, ficam sempre pendentes, então com a chuva fica mais pesada. Então é necessário, nesse caso ali, como ela ficou uma árvore grande, um arbusto grande, eu tive que colocar essa estaca. Agora, se ela tiver plantada rente a um muro, o muro vai servir, né, de apoio. Se for numa cerca também, for naquele tipo de colocar ela para subir um muro, prendendo rente a uma espécie de jardim vertical, aquela grade, então ela vai estar segura ali, vai estar presa, né? Então não vai cair. Mas por ser um arbusto, é necessário a gente podar ela para controlar o tamanho, né, o crescimento, o formato que a gente quer que ela fique no nosso jardim ou na cerca. De repente você vai usá-la para fazer a cerca viva, você colocou uma tela e quer preencher ali com a lavanda, então a gente vai conduzindo ela, né, ali na cerca, mas a gente pode podar também para manter o controle do crescimento e principalmente quando a gente poda, estimula a floração, porque ela vai produzir novos ramos, né, novos brotinhos, então vai vir uma floração ainda mais maravilhosa. E vamos falar da forma de propagação da lamanda blanchette. Ela pode ser propagada por estaca ou por sementes. As estacas do caule, você vai tirar, né, um pedaço, vai cortar um pedaço e pode enraizar elas na areia, um substrato, vamos dizer. Você pega a areia, né, úmida e coloca ali a sua estaca, de preferência, conforme você cortou ela do galho, no sentido que ela está crescendo, né, para cima. Manter esse lugar, ela num lugar úmido, né, fresquinho. E ela, com uns dias, ela vai, né, enraizar, vai nascer novas folhinhas. Quando ela já tiver num tamanho bom, você percebe que já pode ser mudada de vaso, né, mudada para um canteiro, um vaso. Aí você faz esse transplante. E no caso de sementes, que é outra forma de propagar que eu já fiz, e antes de falar das sementes, eu vou falar de uma experiência que eu tive. A primeira vez que eu vi essa lavanda foi na casa de uma pessoa, né, de uma senhora. E eu fiquei encantada. E eu fiquei lá falando com ela, nossa, que flor linda, não tem como só me dar um galho, uma muda. E aí a gente foi olhar debaixo do pé, assim, conforme as raízes vão crescendo, elas vão pontando, assim, elas ficam à vista, assim, na terra, por cima da terra, e ali nasce brotos. Ela falou assim, olha, vou tirar essa mudinha para você. E ela arrumou lá uma cavadeira e com todo carinho ela tirou essa mudinha para mim e eu trouxe para casa com a esperança que ia dar certo. Preparei um substrato, um saquinho, né, com substrato, coloquei, plantei, reguei, deixei na sombra e ela foi revivendo. Depois disso, ela cresceu, vieram as sementes, que é a coisa encantadora, e prosperou. Fiz muitas mudas, presenteei bastante pessoas com mudas e eu tenho vários pés plantados ali. E uma coisa que eu observei, esse pé aí mesmo de alamanda é o primeiro que eu plantei.
em volta dele, no chão, tem várias mudinhas que nascem das próprias raízes. Então é uma forma também de fazer, né, de propagar. A gente vai ali, corta um torrão com a raiz sem danificar ela, com muito cuidado, e planta num substrato bem úmido, e ela prospera. Além da estaquia, né? E principalmente as sementes. As sementes me faz lembrar o cajamanga. Quando a gente chupa o cajamanga, fica aquela semente com aqueles pelinhos. Ela é mais ou menos assim. Eu falo também que ela parece uma ostra, porque a forma como ela abre. Mas é uma cápsula, né? Formato de cápsula, que quando ela seca, ela abre e aquelas sementes caem, o vento sopra, então ela vai prosperando ali onde o vento leva essas sementes. E a primeira vez que eu vi essa cápsula, eu fiquei encantada, porque uma quantidade de sementes, coisa maravilhosa. E eu fiz mudas e as sementes nascem super bem. E então essa planta ela é perfeita, né? Porque floresce praticamente o ano inteiro. É um tipo de trepadeira. Ela é fácil de prosperar pelas sementes, pelas mudas que nascem embaixo, né, ali perto do caule, ali em volta do pé, conforme as raízes vão crescendo, né? Pode ser feito por estaquia, enfim, é uma planta espetacular. E a lamanda blanchette, ela pode ser utilizada de diversas formas, né? Ela pode ser usada como trepadeira, como eu falei anteriormente. Então você pode preparar uma cerca ou uma outra estrutura e ir conduzindo ela. Ou pode preencher também como cerca viva. De repente tem uma área que você quer cobrir e ela vai ser ideal para isso. Ela não tem espinhos. E também você pode colocar ela como cascata, né? Porque, como eu falei, ela tem a tendência ela é um arbusto, cresce reto, mas ela tem a tendência de ficar pendente. Aqueles ramos, aquele caule principal, ele é lenhoso, ele é firme, mas a parte daqueles galhinhos onde nascem as folhas e as flores, ela fica bem flexível, né? E as folhas, né? As folhas são bem verdes, nasce de 4 em 4 pares ali em volta do caule. É uma planta bem, assim, muito bonita, né? Ela destaca bastante no nosso jardim. E uma coisa que eu queria frisar aqui, antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de falar que a lamanda, essa pelo menos que eu cultivo, eu me deparei com uma situação adversa, que são as lagartas. E eu percebi que as folhas estavam sumindo, então na correria do dia a dia, passando pelo jardim, percebi minha lamanda tá ficando feia, as folhas estão sumindo, não tá nascendo flores, tá secando. E as lagartas, amigos da natureza, elas são assim camufladas, elas parecem demais com o caule da planta. Então, se a gente não parar e observar, elas devoram tudo. Aí a planta perde a força e acaba secando e morrendo. Porque alastra demais essas lagartas. Elas destroem, né? Comem as folhas todas. E a planta fica fraca e pode até perder a planta. Então essa aí mesmo, ela passou por esse processo. Quando eu olhei, tinha poucas folhas, não tinha flores e estava secando. Então eu preparei um inseticida que a gente já usa aqui no sítio. Ele na verdade é um carrapaticida, mas que eu praticamente uso para cuidar das minhas plantas. Eu diluo e borrifo. Então borrifei em toda a cobertura ali por cima da árvore, a copa dela, eu chamo de árvore porque é um mini arbusto, né? É maior que eu. Mas aí eu borrifei, tratei dela e as lagartas morreram e a planta em poucos dias, né? Fui regando para ela recuperar. Em poucos dias ela brotou novamente, cortei aquela parte seca, tirei aqueles galhos secos que é ideal para ela ter força. E então ela floresceu novamente e assim aconteceu novamente de aparecer as lagartas, mas eu já fico de olho. Então corri lá e borrifei de novo, mas elas não chegaram a destruir dessa vez. Então, essa lamanda blanchette, essa lamanda vinho que eu estou cultivando, eu vi que ela tem esse adversário, que são as lagartas, mas é fácil de combater e a gente tem que estar sempre olhando, sempre observando a nossa planta para, né, para ver se tem algum problema, além disso aí, algum fungo, alguma outra coisa, né? A gente tem que estar sempre de olho em qualquer planta que a gente cultiva, faz parte, né? Cuidado. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo.
saber um pouco mais sobre a lavanda blanchette, né? Essa lavanda de cor vinho, que é espetacular. Eu vou ficando por aqui. Para você que cultiva, boa sorte. Você que não cultiva ainda, experimente cultivar a lavanda, nem que seja plantada no vaso. Ela vai florescer, vai ficar linda e vai trazer cor e vida aí à sua casa, ao seu jardim. Enfim, eu vou ficando por aqui e até mais.